Boa noite, caros irmãos. Sejam todos bem-vindos a esta sessão de preces e radiações da nossa casa virtual. A vibração da mente de quem ora tem o poder de iluminar consciências, de clarear discernimentos, trazendo solução para diversos problemas de difíceis aparências. A prece é um ato de humildade que mais engrandece o espírito. É alimento da alma, como o pão é para o corpo. Quem se afirma na prece não se entrega ao desespero e à revolta. A persistência da fé remove qualquer obstáculo, modifica nossas energias espirituais, fortalecendo a saúde e o equilíbrio. Elevemos nosso pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda sua amorosa bênção, nos envolvendo em vibrações de harmonia e luz. Imaginemos a figura serena e iluminada de Jesus, querido companheiro e irmão maior, que possa nos comunicar um pouco de sua mansidão e da sua tranquila fé nesta hora de recolhimento e de prece. Acompanhemos com o pensamento a prece inicial. Pai nosso, que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja teu nome. Venha a nós teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento do perdão por aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixei sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós. Mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre a humanidade sofredora. Assim seja. Neste momento, façamos uma prece pela família e pelos lares. Vibremos pela paz e a concórdia no ambiente em que convivemos. Mentalizemos nosso lar e nossos familiares. Senhor Jesus, faz de nós instrumento dócil à lei de justiça no lar que nos concedeste na terra. Auxilia-nos na grande escola da família a assumir os nossos compromissos perante a lei de Deus. Utiliza-te de nossa pequena vontade na semeadura do amor, a fim de servirmos melhor nessa oficina de luz, onde lapidamos relacionamentos de existências passadas. Livra-nos dos vícios de toda ordem, que desalinham o corpo físico e desajustam a alma, trazendo dor e sofrimento ao ambiente familiar. Amigo divino, permite que as bênçãos do amor do Pai se juntem ao desejo de nossos corações e restaurem a alegria e a esperança no centro de nossa família. Ajuda-nos a construir um mundo novo dentro do nosso lar, na comunhão fraternal e afetiva com os nossos companheiros de jornada. Senhor, ensina-nos a mansidão e a candura, para que nossa vida sirva de luz aos nossos familiares no alvorecer de uma humanidade mais feliz. Oração pelos jovens. Senhor, volvemos nosso pensamento a Ti para suplicar pelos jovens, pelas crianças e implorar Tua misericórdia por aqueles que se deixaram levar pelos insanos caminhos do vício.
por aqueles que agora, na pátria espiritual, jazem inconscientes do seu próprio estado, por aqueles que abandonaram seus lares e hoje o remorso é chaga viva a invocar perdão. Pai, nós pedimos que a tua luz seja bálsamo consolador a derramar-se em suas dores, suas angústias, seus desesperos, suas saudades. Que um novo dia possa surgir em suas vidas e, como um filho pródigo, possam voltar para ti, cheios de amor e de alegrias. E que essa nova aurora, a descortinar-se diante de seus olhos, possa ser um marco renovador em sua evolução espiritual. E para os jovens que vislumbraram a luz no caminho, te rogamos, Senhor, força e coragem, esperança e vontade de assim continuar. E ao final de nossa súplica, glorificamos a tua bondade, desejando que a tua bênção recaia sobre toda a juventude, sobre toda a garotada do nosso orbe terrestre. E que ao alvorecer de um novo dia em suas vidas, possam, jovens e crianças, encontrar uma mão amiga que os conduza pela senda do bem, descortinando-se para eles um novo viver, pleno de realizações, de trabalho, de estudo, de alegrias, de felicidade, de amizades, sentindo em ti, Mestre adorável, o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja. Nesse instante, façamos uma oração ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Vibremos por todos os necessitados, enfermos do corpo e da alma, para suportarem seus sofrimentos com fé e muito amor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e de suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelem para teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo. Através de tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Continuando neste clima de paz e fraternidade, lembremos-nos daqueles que se encontram na pátria espiritual. Senhor,
acolhe no mundo maior todos os espíritos que acabamos de lembrar. Sabemos que a lei de justiça alcança a todos e que, ao desencarnar, cada espírito leva como bagagem apenas os valores morais que adquiriu na vida terrena. Pai, tende piedade daqueles que daqui partiram, levando o orgulho e a ingratidão, e conduze-os ao arrependimento e ao reconhecimento de suas fraquezas. Fortalece, Senhor, os que levaram da terra as marcas do amor e da caridade, dando-lhes a paz do coração e incentivando-os a prosseguirem nessa caminhada. Que os espíritos sofredores recebam as suaves vibrações que agora lhes endereçamos. Que nossos pensamentos alcancem a todos, Senhor, aliviando dores e angústias, despertando a fé e refazendo a esperança. Façamos agora uma prece pela harmonia desta casa espírita e pelo fortalecimento dos trabalhadores voluntários. Senhor, ensina-nos a santificar o trabalho nesta casa dedicada ao ideal espírita. Confiaste-nos as tarefas de redenção e agora nós te rogamos a oportunidade de exercê-las com nobreza e valor. Ajuda-nos a superar as paixões negativas e os desejos transitórios de triunfo e abrir nossos corações, nesta hora sublime de doação, em auxílio aos serviços de caridade. Que nos mantenhamos unidos para restaurar a harmonia, dissolvendo os miasmas da perturbação e os germens do desequilíbrio. Que o ambiente desta casa fique impregnado de elementos curadores e confortadores, revestindo-se de luz intensa. Mestre, permite que prossigamos servindo em teu nome, com vigilância e disciplina, espalhando as verdades da imortalidade e da reencarnação, através do conhecimento que liberta e do amor que santifica. Aproximando-se a hora do encerramento dos nossos trabalhos de preces e radiações, pedimos aos amigos espirituais que aqui se encontram, para em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e bondade infinita, para que nos dê força e orientação perfeita para trabalharmos com proveito na sua santa vinha. Prece de agradecimento. Senhor Jesus, e quanto muitos no mundo se reúnem apenas para pedir e reclamar, inúmeros irmãos devotados à fé sintonizam contigo e procuram seguir o teu comando. O Espiritismo é a grande luz que desce sobre a humanidade, apontando o rumo de uma nova era. Agradecemos pela permissão divina para renascer nesta época e podermos participar da semeadura da esperança e da luz, oferecendo à humanidade os ensinamentos para um mundo melhor. Queremos manifestar nossa gratidão por esta casa, onde podemos saciar nossa sede de amor e de claridades celestes na fonte inesgotável do teu Evangelho. Celeste amigo, no alvorecer da nova era, já podemos sentir o pulsar do coração divino, estendendo suas vibrações a todo o planeta, prenunciando um tempo de luz, de paz, de progresso e de fraternidade para todos nós. Louvado seja, Senhor.
Aproveitando este momento de paz e harmonia, vamos ouvir uma mensagem para a nossa reflexão. Do livro Jesus no Teu Dia a Dia. Afinidades. O que o atrai mais? Uma peça de teatro que ressalta o amor ou um noticiário jornalístico que evidencia a violência? Um trabalho voluntário numa obra assistencial ou a cama, que o convida ao sono profundo? Um diálogo sereno sobre algo positivo ou a anedota picante que contamina o cérebro? Estar junto da família, que aspira por sua presença, ou jogar conversa fora com o conhecido? O templo religioso ou a festa no clube? Respondendo essas perguntas, saberá quais as suas companhias espirituais, uma vez que tudo na vida é uma questão de afinidade. Com o descobrimento do que você realmente gosta, conhecerá seus afins. Se realmente deseja o amparo dos benfeitores espirituais, a única maneira de consegui-lo é afinizar-se com o bem. E após estes ensinamentos para levarmos para a nossa vida, vamos encerrando essa sessão de preces, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Bezerra de Menezes, patrono da nossa casa, e demais espíritos benfeitores que auxiliaram na realização deste trabalho. Continuemos todos neste clima de tranquilidade, cuidando dos pensamentos e atitudes, para que a harmonia agora conquistada seja mantida nos trabalhos que prosseguem. Permaneçamos em paz. Boa noite, Beth. Hoje, boa noite. A nossa doutrinária estará a cargo da nossa amiga e irmã Beth Co. Seja muito bem-vinda, Beth. Muito obrigada. Nós estamos muito felizes por esta noite maravilhosa, deste encontro virtual, para que nós possamos continuar buscando o nosso aprimoramento espiritual. Nosso irmão leu o texto sobre afinidade. E o nosso assunto desta noite é uma continuação. É como se fosse um convite para que as pessoas se decidissem a buscar o bem. Porque nós, nesta pandemia que o mundo todo está sofrendo, nós vemos quão passageiro é a nossa vida sobre a face do planeta. Quão rápida, de repente um espirro, de repente uma falta de ar, e lá vai a pessoa para a erraticidade. Então nós precisamos aproveitar o nosso tempo enquanto encarnados, porque sabemos que somos espíritos imortais, que nunca nós morreremos, que nunca nós teremos fim, mas que viveremos para sempre. Então nós precisamos aproveitar cada um dos nossos momentos buscando nos encaminharmos para o bem. No livro que nós trouxemos para o nosso assunto desta noite, de Richard Simonetti, que foi um jovem de família espírita, que foi um grande escritor espírita. Ele escreveu 65 livros, ele desencarnou em 2018, aos 82 anos, e deixou conosco uma obra maravilhosa. Então, naquele texto que foi lido,
das afinidades, este livro, no último texto, que se intitula Do Outro Lado da Rua, ele busca fazer com que as pessoas possam receber um convite e aceitar o convite, para que elas possam se preparar espiritualmente para as mudanças na vida. Aqui nesse texto, conta Simonetti que durante a existência inteira, aquele senhor residiu em frente ao centro espírita. Ano após ano, ele observou o movimento de pessoas que entravam e saíam, dirigentes, colaboradores, simpatizantes, aprendizes, doentes, pobres, todo mundo. Nas noites quentes de verão, sentado em confortável poltrona na ampla varanda, ouvia ao longe a palavra de vibrantes oradores e impressionava-se com a lógica dos conceitos espíritas na definição dos problemas humanos. Chegar a proclamar-se adepto da doutrina dos espíritos. E aquela gente que ali cooperava, que maravilha! Que dedicação! Quanto desprendimento! Em qualquer tempo, com chuva, com frio, sucediam-se as equipes de trabalhadores na distribuição de alimentos, na visitação de enfermos, no socorro aos desabrigados. Mas aquele senhor que morava na casa na frente do centro espírita nunca se decidiu a atravessar a rua, perdendo preciosas oportunidades de serviço e edificação. E Simonetti diz: espírita, é preciso atravessar a rua. Não nos acomodemos na poltrona da indiferença ao ouvir de longe os apelos da espiritualidade. No centro espírita está o nosso ensejo de maior participação como aprendizes e colaboradores. Fortalecê-lo com a nossa presença, engrandecê-lo com o nosso trabalho, sublimá-lo com a nossa dedicação. Eis as metas intransferíveis, se aspiramos a um futuro de bênçãos. Façamos do centro espírita a nossa escola, a nossa oficina, o nosso templo, para que não tenhamos de ver nele o hospital, atormentados por males e frustrações que afligem os que não atravessaram a rua. Então, este livro de 1985, que possui muitas e muitas edições, já tem 13 edições, que a última delas é de junho de 96. Este livro, ele, através das suas historinhas, que são 41 historinhas, inclusive com essa do outro lado da rua, ele vem, de certa forma, mexer conosco, para que nós possamos aproveitar a encarnação, porque nós sabemos que nós somos espíritos imortais. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. E nós chegamos com uma programação encarnatória. E que muitos de nós, na encarnação, nós temos a bênção da mediunidade para nos autoconhecermos e para processarmos a nossa autoeducação. Porque doutrina espírita, meus irmãos queridos, é um curso de autoeducação. É filosofia, é ciência, com efeitos morais. Então, nós precisamos
a todos os nossos dias, cuidar do nosso pensamento, das nossas palavras, cuidar da gente como um todo, para que nós possamos realmente aproveitar todos os nossos momentos enquanto encarnados. O texto de número 1 deste livro, maravilhoso, chama-se O Elixir Milagroso. E é uma pequena história em que um médico chamado Mário Kleber, que era um dedicado pediatra, fazia uma última visita à creche espírita, onde prestava assistência médica a 150 crianças antes de empreender uma longa viagem. Então ele foi até a creche e observou aqueles bebês que lá estavam, e ele, conversando com uma secretária e uma enfermeira, ele disse: estão todos bem, mas eu estou muito preocupado com o Johnny. O Johnny está muito debilitado. Ele não vem reagindo à medicação. Nas 2 vezes em que o internamos, experimentou melhoras, mas não foram satisfatórias. Então, uma das funcionárias diz: também pudera. Nas condições de sua casa, é um milagre que ele esteja vivo. E aí o médico diz: esse milagre repete-se com milhões de crianças. No seu caso, entretanto, parece haver uma deficiência congênita. O pouco que conseguimos aqui no sentido de fortalecê-lo fica perdido quando ele retorna ao seu lar. O Johnny, ele tinha 1 ano. Ele pesava como criança de 5 meses, extremamente magro, vítima de infecções renitentes invencíveis, desarranjos intestinais. O pai era alcoólatra, ele era alérgico ao trabalho. Quem garantia o sustento da família, com 5 pessoas, era a mãe, que ela, com o seu salário mínimo, fazia o que podia. E então ele diz, o médico diz: por isso que essa criança tem a salvação dela aqui na creche. Porque aqui, os 3 filhos, eles recebiam as alimentações, eles recebiam todo o socorro durante o dia, e aí, quando eles iam para casa, ao menos eles estavam alimentados. E o doutor Mário, então, preparou o receituário para entregar para a enfermeira e disse: olha, eu vou deixar um outro médico que vai ficar me substituindo enquanto eu vou ter que fazer essa viagem. Tudo bem. E foi embora, despediu-se e foi embora. 55 dias depois, ele voltou. E a primeira coisa que ele fez foi ir até a creche para ver o Johnny em especial. E aí ele procurou a Margarida, que abraçou-o, e aí ele disse: e o Johnny? Ah, doutor, nem imagina. Aí o doutor disse: morreu? Não. Ele está muito mal? Não. Venha ver. Aí levou ao cantinho destinado à recreação. Sem contar a surpresa, o médico viu o menino engatinhando, lépido. Ele quase não o reconheceu. Engordara, estava corado, sorridente. Um meninão, disse ele para a enfermeira. E como gosta de comer! Não há alimento que chega. Desapareceram as infecções. O intestino está uma joia. E o doutor Mário pergunta: mas o que aconteceu? Que remédio milagroso! Isso mesmo, disse ela. Um elixir infalível. É caro? Não, não custou nada. Mas que remédio é esse? Como é que se chama? E ela disse: amor.
Amor? Ele perguntou. E ela disse sim. Quando o senhor viajou, comentei o problema com Réa Silvia, uma das voluntárias da creche, e ela matou a charada explicando. Creio que falta ao Johnny um pouco mais de cuidado, de carinho, de dedicação, não apenas aqui na creche, mas sobretudo no lar. Ele precisa de muita atenção nas 24 horas do dia. E sabe, doutor, ela própria, Réa Silvia, se prontificou a dar-lhe tudo isso. Pediu licença aos pais e levou o garoto para sua casa. E os dias passaram. E passada a fase crítica, refeito e forte, ele foi devolvido à família, permanecendo sob controle nosso e dela, a Réa, que estava sempre presente. O resultado é este, que o senhor está vendo. Então o pediatra diz, abençoado remédio. Creio que devemos iniciar com urgência uma nova campanha. Iniciar para que possamos ter doadores de amor, a fim de que as nossas crianças superem os traumas da miséria e cresçam fortes e saudáveis, como almejamos. E Simonete escreve, nada enriquece mais a existência do que o amor. O amor beneficia sobretudo aqueles que o exercitam, favorecendo seu ingresso em estágios mais altos de sensibilidade e emoção, habilitando-os à felicidade plena. E dizemos nós, o amor, ele é aprendido, ele é reestudado e vivido com naturalidade, mantendo um coração lúcido e aberto. A saúde se instala nos corações, nas mentes e nos corpos das pessoas que têm este famoso elixir todos os dias, para sempre, nos seus relacionamentos. Então, meus irmãos queridos, nós vemos que o amor, ele não é exclusivo, ele é inclusivo. O amor aperta, o amor traz para si. Quando a gente ama, a gente não vê as diferenças, mas a gente vê aquela criatura ou aquelas criaturas que nos alimentam, que fazem bem para nós. Quando a gente diz, eu gosto, o gostar é exclusivo, porque eu posso gostar e não querer perto. Então, nós precisamos amar e não gostar. E para isso é uma lição que nós temos com este livro, para que nós possamos exercitá-la no nosso cotidiano. Nós temos uma outra historinha do Simonete, muito interessante também, que se chama A Mágica Opção, que é a historinha de número 17. Um programa de televisão, onde eram entrevistadas pessoas idosas, convidadas a falar sobre a velhice. Velhice é um assunto que a gente precisa saber falar. Porque a gente pode ter idade cronológica alta, 70, 75, 80, 90, mas a juventude está na mente. Então, vai de como nós estamos fazendo o nosso cotidiano. E aqui, então, neste programa, este senhor tinha 75 anos, mas ele aparentava 60. Espirituoso, bem disposto, dono de uma incrível jovialidade. E ele disse na televisão, naquele programa, nunca me senti velho.
o corpo já não tem a mesma vitalidade. Não raro há grilos de saúde, o que é natural. Trata-se de uma máquina. Embora eu cuide bem dela, vai se desgastando. Mas o motor está ótimo, nos dois sentidos. Bombeia incansável e eficientemente o sangue, sem ratear. E se mantém permanentemente enamorado de encantadora donzela, a vida. Por isso, intimamente sinto-me um eterno jovem. Nunca experimentei o peso dos anos, ou a angústia de envelhecer. Cada dia é uma nova aventura e eu a aproveito integralmente. Então lá fizeram a entrevista e lhe perguntaram para ele: qual é a forma para essa perene juventude emocional? Esta esfuziante alegria? E ele diz: elementar, meu filho. Toda manhã, quando desperto, digo para mim mesmo: você tem duas opções nesse dia: ser feliz ou infeliz. Como não sou tolo, escolho a primeira. Simples, não? Que lição para cada um de nós. Quando ele levanta pela manhã, ele opta ser feliz ou não ser feliz. E ele escolhe todos os dias ser feliz. Esta lição é uma lição que nós devemos colocá-la também no nosso cotidiano. Porque todos nós, neste planeta de provas e expiações, nós temos dificuldades, provas. Todos têm. Porque nós estamos na escola da vida. Nós estamos aqui para refazer comportamentos equivocados do passado. Mas, para isso, nós não podemos estar sofrendo de balde, de graça, sem necessidade nenhuma. E se a gente pode fazer a nossa vida melhor, vamos fazê-la melhor. Se eu posso decidir ser feliz, por que ser infeliz? Quem neste mundo não tem uma doença? Olha, a pandemia pegou quantos lares? E agora nós não estamos cuidando para não termos a Covid. Vemos quantas pessoas estão descuidadas no cotidiano, sem lembrar, às vezes, da máscara, sem lembrar de estar muito perto de outras pessoas, não tendo o distanciamento necessário. Então, meus irmãos, a gente escolhe o nosso cotidiano. Vamos decidir pelo certo. Vamos aproveitar a vida. Vamos ser felizes. Cada manhã vamos decidir: quero ser feliz. E não ficar sofrendo. Vamos fazer como este nosso irmão. Porque ele até, o Simonetti diz, optam pela felicidade, superando a velha tendência humana da autocomiseração. Sabe o que é autocomiseração? É ficar com pena de si. Ai, coitadinho de mim que sofro. Nós não estamos mais em épocas de fazer isso, de estar atormentado na vida. Nós precisamos viver a vida como ela é e como ela vem para nós, não com ilusões que fazem o nosso sofrimento. Viver é como viajar. Nós estamos na Terra numa viagem. Nós chegamos através do berço e nós retornaremos para a erraticidade através da morte, do túmulo. Então, neste intervalo entre berço e túmulo,
nós vamos fazer o melhor para nós, para fazer com que a nossa próxima encarnação ela seja realmente uma encarnação de felicidade duradoura. Porque somos nós que somos os agentes da nossa felicidade. Nós não podemos, de jeito maneira, dar culpa para os outros. Nós precisamos assumir que somos nós que fazemos as nossas escolhas. E nós seremos pessoas inteligentes se nós escolhermos ser feliz na vida. Ter um dia mais alegre. Não precisa estar dando gargalhada, que muitas vezes uma gargalhada não expressa a felicidade. Então, vamos estar na vida de bom ânimo, de alegria de viver, com olhos de ver, auxiliando o que nós tivermos que fazer pela nossa frente, ajudando aqueles que estão conosco e muitos daqueles que não pedem nada, descobrindo-os para ajudá-los a ter um tempo melhor. Então, isso tudo está com a gente fazer. Senão, a gente não vai ter condições de poder, digamos assim, ser feliz quando chegar na erraticidade. Agora, aquele outro texto que eu havia escolhido, do outro lado da rua, é aquele exatamente daquele senhor que não atravessou a rua e ele não teve a oportunidade de conhecer um livro fantástico como esse, que se chama O Livro dos Espíritos. Ele não teve de conhecer este, que se chama o Evangelho segundo o Espiritismo. Que o Evangelho segundo o Espiritismo é exatamente a trilha que nós temos para percorrer e fazer e construir a nossa felicidade no viver. Com o Livro dos Espíritos, nós temos os nossos questionamentos respondidos. Quem eu sou? Da onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Por que isso tudo está acontecendo? Tudo isso a gente fica sabendo neste livro, que é o Livro dos Espíritos. Nós vamos compreender muito o que é esta pandemia, este flagelo que está nos acontecendo e por quê? Porque a partir de agora, todos nós fomos sacudidos. Todos nós estamos sendo despertados para a realidade da vida. Porque os seres humanos, eles gostam muito da materialidade da vida, do conforto, das posses. Mas estas posses, este conforto, relaxam o espírito. E quando nós temos uma literatura como esta, como o Evangelho, como o Livro dos Médiuns, como o Céu e o Inferno, como a Gênese, como Atravessando a Rua, como a presença de Deus, como a reencarnação, tudo que você precisa saber, como um jeito de ser feliz, para viver a grande mensagem, nós vamos fazer com que cada minuto que nós estamos respirando o ar da Terra, nós estamos construindo para nós felicidade futura. Porque nós vamos aprender que nós precisamos das outras pessoas, que nós não somos ninguém sem a presença do outro, que o outro é importante na nossa vida, de todas as formas, porque é ele que vai fazer a gente se autoconhecer nos relacionamentos, a gente ser uma pessoa pacienciosa,
tolerante, compassiva, calma. Então, se nós não temos a companhia do outro, nós não vamos aprender a ficar melhores para a próxima encarnação. Então, a gente precisa agradecer muito que nós agora já estamos atravessando a rua, já estamos numa casa espírita, já estamos sendo voluntários espíritas, já estamos ajudando. E porque quando nós ajudamos, nós é que estamos sendo ajudados. Então, meus irmãos queridos, que nós possamos pensar, repensar, avaliar e que possamos, cada um de nós, fazer o seu melhor. Que possamos também nos cuidarmos, que possamos também ajudar os outros, sacudindo cada um. Escuta a pessoa, cuida aqui, bota máscara, cuida a pessoa, não anda junto com todo mundo, senão depois tu vai passar. Então, nós vamos precisar também de ficarmos de olho vivo para nos ajudarmos. E nós vamos então agora fazer a prece, vamos agradecer a Deus e a Jesus, vamos agradecer aos nossos irmãos queridos que propiciaram este nosso encontro virtual, nossa irmã Lidiane, tão amada, tão paciente, um grupo de pessoas fantásticos. Nós agradecemos muito. Mas vamos, sobretudo, fazer a nossa prece e vamos dizer: Deus de eterna bondade, ensina-nos a viver, a doar do que tenhamos sem contar o que fazemos, a trabalhar servindo, sem exigir repouso, a compreender os outros sem ferir a ninguém, a nunca desertar dos deveres que assumimos e a entender que nos dás o que julgas seja o melhor para o nosso crescimento espiritual. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, mestre amigo. Muito obrigada, amigos espirituais, por todo o bem que foi realizado durante preces e radiações e pelo esclarecimento da palestra. Muito obrigada, que assim seja. Bem, querida, foi muito bom ouvir tua mensagem nesta noite. Esperamos vê-la em breve, querida. Fiquem bem, se cuidem. Beijão. Sim, senhora. E eu queria convidar os irmãos que agora ainda temos um videozinho que fecha todo o nosso conceito de hoje. Dia de quebrar preconceitos, que vai passar em seguida. Boa noite a todos. Dia de quebrar preconceitos. Como sou apaixonado por música, recordei-me de uma canção de Raul Seixas, intitulada Metamorfose Ambulante, que traz à discussão o tema dos preconceitos e condicionamentos. O compositor expressou, com outras palavras, que preferia ser uma pessoa aberta a novas ideias, a ter velhas opiniões formadas sobre tudo. Talvez um dos grandes equívocos psicológicos do homem é ter ideias pré-concebidas de tudo e de todos,
sem abertura para novos enfoques. Vida é evolução, e toda evolução pressupõe mudança de paradigma. Ninguém evolui se não mudar. Veja um simples exemplo. A máquina de datilografia foi uma peça indispensável na vida comercial. Todo mundo que desejasse um bom emprego precisava saber datilografar. Jamais se pensou que a máquina de escrever um dia se tornaria uma peça de museu. O computador veio e ocupou o espaço das velhas máquinas. Numa cidade do interior de São Paulo, uma pessoa procurou-me para queixar-se que seu negócio ia mal, que sua escola estava falindo. Perguntei que tipo de curso ela mantinha, ao que, para o meu espanto, respondeu-me que se tratava de uma escola de datilografia. Não tinha um aluno sequer. Ponderei a ela que seria melhor mudar para a escola de informática. Porém, ela me respondeu que estava velha demais para mudar. É provável que tenha fechado a escola reclamando do progresso. Temos a tendência de cristalizar ideias e convicções. Pensamos de uma determinada maneira e nos recusamos a observar outros enfoques da questão. Recusamo-nos a enxergar o novo, que sempre nos assusta. Mas a ciência somente avança porque os cientistas não se conformam com o atual estágio do conhecimento da humanidade. E graças a Deus que assim o é, pois, do contrário, ainda estaríamos morrendo de gripe. Ser uma pessoa aberta às ideias, aos conceitos novos, discute-os, compara-os com o que sabes e pensa, retirando o melhor proveito das informações que desconhece. Ninguém é tão sábio que não necessite aprender mais, nem tão completo que possa dispensar outros contributos para seu crescimento. Essa abertura a que se refere Joana de Ângeles implica quebrar nossos preconceitos, as ideias cristalizadas, os nossos pré-julgamentos. O homem sábio é aquele que está de mente aberta, sempre disposto a novos aprendizados, pois sabe que pouco sabe diante do muito que ainda tem a aprender. Não podemos ter a pretensão de conhecer tudo, de pensar que nosso pequeno saber seja capaz de equacionar todos os problemas do mundo. Espero que hoje seu dia seja repleto de novos conhecimentos. Esteja aberto às novas descobertas, mantenha-se receptivo a novos aprendizados. A curiosidade é a condição do conhecimento. Não acredite que é tarde demais para isso, pois velho é aquele que se recusa a aprender com a vida, independentemente da idade cronológica. Por isso, pergunte, indague, reveja ideias, questione valores, considere velhas opiniões para que, ao chegar o fim do dia, possa dizer que é um homem novo, uma criança, a metamorfose ambulante.